Hoje vamos falar da Filarmónica 25 de Setembro. Não é tarefa fácil, porque a sua longevidade está cheia de histórias. Vou só recuar um pouco até à comemoração do 127º aniversário, isto porque nesta altura o seu presidente era nada mais que o nosso convidado, Bruno Costa. Desde essa altura houve algumas alterações no elenco diretivo, mas como recordar é viver, algumas frases ditas pelo nosso convidado à altura, e cito: a Filarmónica é uma casa de educação e que desde sempre educa e forma jovens. Mas vai mais longe e volto a citar: as associações devem ser autossuficientes e a Filarmónica 25 de Setembro tem conseguido desenvolver a sua ação dessa forma. Em 2019 tinha um sonho: criar um pequeno museu que retrate a parte da história da instituição. E reiterou: a Associação Filarmónica 25 de Setembro está bem e recomenda-se. Feita esta pequena entrada, para passar a palavra ao meu camarada Olímpio Fernandes, que em alguns na Figueira da Foz vai-me ajudar nesta conversa. Boa noite, Olímpio Fernandes. Boa noite, Luís Pessoa. Bruno, muito boa noite. Antes de mais, um abraço para Montemor Velho, sobretudo para aqueles que fazem parte da Filarmónica 25 de Setembro. Vou diretamente, Bruno Costa. É um prazer tê-lo outra vez connosco. A Filarmónica 25 de Setembro é velha só na idade, porque, enfim, nós acompanhamos nas redes sociais, ela está recheada de gente nova, em que o Bruno Costa é um dos que fomenta essas atividades que eu considero de uma verdadeira riqueza. É verdade. Boa noite aos dois. Obrigado pelo convite nesta véspera de mais um aniversário da nossa Filarmónica. Neste momento nós somos uma Filarmónica maioritariamente jovem. Hoje consideramos a idade jovem até aos 35, não é verdade? E, portanto, nós temos toda uma Filarmónica onde todos os elementos têm menos de 35 anos neste momento. Penso que temos apenas uma pessoa que já tem mais de 35 anos. E sim, quer dizer, as coletividades precisam desta renovação, precisam de gente de todas as idades, naturalmente, mas precisam desta renovação para que não terminem a sua atividade. Luís Pessoa. Ora, muito bem. Antes de entrar na batuta da tua e da nossa Filarmónica, dar-te as boas noites e agradecer o facto de teres aceitado esta entrevista em vésperas da Associação Filarmónica 25 de Setembro completar 132 anos de existência. Perguntava: como foi a tua vinda para esta associação e se o instrumento que tocas agora sempre foi o que escolhestes no início? Ora bem, eu entrei para a Filarmónica, portanto, para a Escola de Música da Filarmónica, faz estes dias 20 anos. Portanto, quando fui para o 5º ano de escolaridade, ingressei na Escola de Música. Na altura era uma escola de música enorme, era uma escola com cerca de 40 a 50 alunos, era coordenada pelo professor Celso Rama, e foi uma caminhada de pelo menos ano e meio, sim, até entrar para a Filarmónica propriamente dita, para a banda. Eu toquei o primeiro serviço em março de 2007, na procissão dos Passos da Carapinheira, e desde então tive apenas um ano e meio fora da Filarmónica nestes 20 anos. O meu instrumento primeiro foi trompete, tem sido trompete, continuo a tocar trompete. Apenas houve um período muito curto, talvez há cerca de 5, 6 anos, onde havia a necessidade de tocar bombardino, e eu fui tocar esse instrumento, mas o meu instrumento é trompete e continua a ser o trompete. Muito bem. Olímpio Fernandes? Regressamos à importância. Permite-me fazer aqui uma introdução pessoal. Eu, quando ia às exposições no Montemor, adorava quando do hospital
eu e a minha mulher íamos sempre atrás da Filarmónica. Eu então adorava aquele espaço, desde do hospital até à sede da Filarmónica. Sentia-me um rei. Bom, mas adiante. Agora, regressando à importância histórica da Filarmónica, do ponto de vista histórico em si, de facto, mas também a influência sociocultural que a Filarmónica transmite à juventude é de uma riqueza extraordinária, não é, Bruno Costa? Aquela afirmação que eu fiz naquele aniversário que vocês nos entrevistaram continua a ser a mesma. As associações, as coletividades, sim, sejam elas da área da música, do desporto, de qualquer tipo de arte, à partida são sempre uma escola de cidadania, de saber viver e essencialmente saber viver em comunidade, porque ninguém trabalha aqui para um objetivo por si só e para si só, mas as coletividades são isto mesmo, quer dizer, é a partir de um objetivo comum, de um trabalho comum, de fazer algo comum. E isso é uma riqueza muito, muito, muito grande. Vocês também há bocadinho falavam da questão do espaço que ela ocupa nas nossas na comunidade. Na comunidade, sim. As filarmónicas são um conservatório do povo, ou seja, completamente. Se há escolas de música maiores e de maior dificuldade, onde é preciso apresentar-se com provas e para se tocar naquelas orquestras é preciso fazer provas, isto não acontece nas nossas filarmónicas, quer dizer, nós estudamos o essencial, trabalhamos o mais que pudermos, mas todos temos lugar. Podemos estudar música a um custo reduzido e, em alguns casos, até gratuito. O nosso caso não é esse. Nós temos uma propina mínima por mês. Quer dizer, a filarmónica é essencial, porque é essencial nos dias de festa das terras, seja na hora da procissão, seja de manhã a dar as boas festas às pessoas na arruada, seja num contexto mais sério de um concerto, seja num momento mais triste a acompanhar os seus com a música mais triste. As filarmónicas fazem parte da vida do povo, no seu todo. E é uma riqueza muito grande pertencer a uma muito casa grande, como esta. Muito grande. O Bruno Costa, já passo para o meu colega e administrador da Miragem na Corteira, o Luís Pessoa. Falou aí nas propinas, justamente. Evidentemente que a Filarmónica tem custos, como tudo tem custos. Os vossos serviços são rentáveis? Têm convites para atuações fora de Montemoro Velho? Nós temos muitos serviços fora de Montemoro. Aliás, nós, tirando, digamos, os serviços institucionais com ligação ao município e alguns à junta de freguesia, fazemos em Montemoro as procissões dos passos, da comunhão das crianças e uma outra que surja. Desenvolvemos algumas atividades, mas quer dizer, onde nós vamos buscar, digamos, a nossa subsistência é aos serviços que fazemos pelo Conselho e também fora dele. A Filarmónica este ano, por exemplo, só entre o dia 30 de maio e o dia 22 de agosto fez 15 serviços pagos. 15. Muito bem. Portanto, foi quase todos os domingos, os serviços normais de arruada, missa e procissão. E um pequeno concerto no final. Pronto, próprias das romarias do nosso país em tempo de verão. Luís Pessoa, continuamos? Muito bem. Como há pouco dissestes, portanto, faz 20 anos, ou fez 20 anos que estás na Filarmónica. Depois de alguns anos como executante, complementas com cargos diretivos e como regente da Filarmónica. Foi fácil? Dá-nos uma fita de tempo, como foi a tua chegada à presidente e a regente. Portanto, como vos disse, entrei na Escola de Música em setembro de 2005, comecei como músico na banda em março de 2007,
Depois tive um pequeno interregno na Filarmónica entre o verão de 2013 e fevereiro de 2015, quando regressei. E depois, eu já não me recordo bem do ano, mas eu penso que foi entre 2017, 2019, portanto, dezembro de 17, dezembro de 19, que executei essa função de presidente. Anteriormente tinha sido vice-presidente da banda, portanto, eu cheguei a estes lugares por uma necessidade. A Filarmónica há pouca gente para ocupar esses lugares e depois alguém de dentro tentar... A nossa Filarmónica em 2015, em fevereiro de 2015, esteve numa situação um bocadinho complicada, porque não tinha órgãos sociais, não havia gente para formar a lista dos órgãos sociais, não tinha propriamente um fundo monetário que permitisse fazer grandes coisas, e estava numa fase assim um bocadinho, como é que eu hei de dizer, Estava em banho-maria. Não tinha muitas atividades, não tinha muitos serviços e, portanto, acabou por cair. Nessa situação, houve uma junta provisória que pegou na Filarmónica. Depois começou o trabalho normal e depois nas eleições de 2017, havendo a necessidade de formar uma lista e novamente não haver quem assumisse esse lugar de presidente, eu assumi. Não é uma tarefa difícil propriamente ser diretor de uma filarmónica quando há dinheiro, quando há músicos, quando há escola de música, quando há maestro, quando há tudo. Nessa fase nós tínhamos o maestro André Vieira, com quem foi muito fácil trabalhar. Foi um período também de alavancar a Filarmónica, que infelizmente o Covid entre 2020 e 2022, quer dizer, foi um período terrível para as nossas coletividades. Para tudo, mas para as nossas... E para todos. Claro, mas para as nossas coletividades. E precisamente, portanto, no final desse tempo de Covid, em 2022, quando estávamos a tentar retomar as nossas atividades de forma mais regular, o nosso maestro de então, o André Vieira, por necessidades, especialmente do foro profissional dele, ele não tinha capacidade de conseguir continuar este trabalho da Filarmónica, que ainda por cima ia tornar-se mais exigente, porque o pós-Covid era preciso voltar a construir escola de música, muitas pessoas da banda mostraram vontade em sair e, portanto, era preciso reformar a Filarmónica, portanto, e então ele pediu em junho à direção, que era constituída, era presidida pelo Joaquim Fabrício e o tesoureiro era o António Correia, pediu para deixar o cargo, logo fosse possível. Portanto, ele não se foi embora. Primeiro esperou que se arranjasse uma alternativa e pronto. E depois foi a mim então que ele acabou por passar o testemunho. Fiz o primeiro serviço com a Filarmónica em Tentugal, na festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho de 2022. Portanto, completei agora 2 anos apenas à frente da Filarmónica e tem sido um caminho muito bonito, muito interessante ao longo destes 2 anos. À sua medida. Um caminho bonito à sua medida, não é? Luís Pessoa, continuas? Não, força tu. Bom, sabemos então que o Bruno Costa optou pela trompete, que é realmente um instrumento, julgo eu, porque eu não passei do solfejo com o Sargento de Ramalho. Diga-me uma coisa, qual é o instrumento que, do seu ponto de vista técnico, é mais difícil do ponto de vista vocal? Bem, para mim, por exemplo, seria a percussão, porque eu sou um bocadinho avesso a essa parte do ritmo. Mas sei lá, cada instrumento tem os seus quês. Por exemplo, a trompete e a família dos metais, o trombone, a tuba, o bombardino, a trompa, são instrumentos que exigem
muito trabalho de embocadura, portanto, da musculatura da boca, sim. E trabalho de diafragma, embora o diafragma seja um bocadinho universal a todos os instrumentos. E as flautas, os clarinetes, os saxofones têm muitas posições, portanto, têm muitas chaves, é preciso decorar para cada nota aquela posição, portanto, cada instrumento tem as suas dificuldades. A flauta, por exemplo, é um instrumento que requer uma serenidade, não sei se é a palavra certa, nos lábios, porque o som tem que sair àquela velocidade, porque se sai mais, a nota sobe de oitava, se não é suficiente, não chega a sair Técnica. A nota. Portanto, cada instrumento tem a sua especificidade. E claro. Depois, normalmente, uma coisa que eu digo sempre, principalmente a quem está a escolher instrumento, normalmente é mais fácil que o instrumento escolha a pessoa do que a pessoa o instrumento. Ou seja, há capacidades inatas na pessoa, por exemplo, para tocar um instrumento de metal, e há outras que não têm. Há pessoas que não conseguem, por mais que tentem, dar uma nota numa trompete ou num trombone, e nós metemos-lhe um clarinete e sai logo som. E, portanto, é fantástico. Também há este trabalho de experimentar todos os instrumentos antes de começar. Bruno Costa, qual é a idade preferencial para se aprender, enfim, essa arte? Quanto mais novinho, melhor, não é? Quanto mais novos, melhor. A partir principalmente dos 6 anos, ou seja, à medida que entram para o ensino, para o primeiro ano, é uma idade boa porque é um caminho que se faz a par. Assim como se aprende a ler a escrita, aprende-se a ler a escrita musical. Mas qualquer idade é boa. Nós, principalmente na nossa escola de música agora, percebemos isso, que temos gente de várias idades e, portanto... Acha que eu com 84 anos tinha alguma hipótese? Tinha hipótese, claro. Ferrinho. Claro que sim. Tudo depende depois do afinco com que nos dedicamos às coisas. Bom? Pois é, está bem. Está tudo bem. Era o bombo é que ficava bem. Luís Pessoa, na corteira, já viste falámos aí há pouco, falámos que tens sangue novo, muito jovem, e eu perguntava-te, neste momento a Filarmónica, quantos miúdos tem na escola a dar os primeiros passos? Ora bem, primeiro dizer que nós temos neste momento a funcionar o polo da Escola de Música de Montemora e um polo da Escola de Música a funcionar em Tentugal. E queremos ainda no próximo mês de outubro abrir um também na freguesia de Tentugal, no lugar da Portela, no grupo cénico da Portela. E porquê? Porque sabemos que em Montemor, na sede da freguesia, há muitas atividades, portanto há muita escolha, e por exemplo na freguesia de Tentugal não havia praticamente atividades fora do contexto escolar, e portanto foi uma mais-valia para nós, pensar abrir lá a Escola de Música. E passo a dizer que nós temos na Escola de Música de Montemora, temos neste momento 8 aprendizes. 8. Um que já está na banda, e os restantes uns estão mesmo a iniciar e outros continuam a estudar. Mas neste momento temos 8. Em Tentugal temos 21. 21? Há a falta de haver associações em Tentugal. Não há neste aspecto. Tentugal já não tem o rancho a funcionar, tem só o grupo de cantares, o rancho infantil, já há alguns anos. E tem o coro da paróquia, que é um coro bom, mas normalmente entra-se já mais velhinhos. O coro é para mais adultos. Mas propriamente para miúdos não havia essas atividades. E nós temos neste momento 21 pessoas ligadas àquele polo. Neste momento, na Filarmónica, vindos de Tentugal, desse primeiro ano de escola que funcionou, temos 4 executantes de clarinete na Filarmónica. Portanto, já deu... Bruno, só para fazer uma comparação, há 20 anos atrás, a diferença que existe
quando tu entraste, como é que era, se mantém ou houve grandes modificações, principalmente na parte do solfejo e a receber o instrumento? É isso mesmo, ou seja, eu já apanhei uma fase mais leve ainda do que a dos anos 60, 80, Sim, eu portanto, quando andei na Filarmónica, porque eu também andei na Filarmónica, desisti porque a porque fase do era solfejo só solfejo, era só é isso solfejo mesmo. e era muito longo, se não me engano, eram para aí 50 lições, eu não sei o quê, que era uma coisa que É era isso mesmo. com o Portanto, falecido Maranhão. eu fiz um ano, quase um ano, apenas de solfejo, portanto, de setembro a cerca de abril, maio, só depois é que escolhi o instrumento. Porque aí havia muitas crianças que desistiam, porque isso era É isso muito. mesmo. E nós, neste momento, não fazemos dessa maneira. Ou seja, nós fazemos 3 meses de formação base, um bocadinho até mais do que só solfejo. Mas colocando tudo nessa bitola do solfejo, portanto, temos 3 meses de solfejo e depois, ao final desses 3 meses, durante esses 3 meses, começaram a fazer experiência de instrumentos, Nos para que ao instrumentos. fim desses 3 meses possam começar. Até porque, reparem nisto, uma das dificuldades que uma banda se depara na escola de música é, para meter logo gente a aprender instrumento, é preciso tê-los. Exato. E ter os instrumentos, é preciso tê-los arranjados. E os instrumentos são caros, as reparações são Já ia caras. falar nisso lá mais à frente, no preço dos instrumentos, porque muita gente não sabe quanto é que custa um instrumento, porque estamos a falar de instrumentos já profissionais. Mas passava a palavra então ao Olímpio. Sim, sim, a conversa do nosso entrevistado é excelente, como não podia deixar de ser, mas já agora, tanto eu como o Luís Pessoa, temos uma mensagem, temos um cuidado em recordar aqueles que nesta entrevista não estão connosco, que são os seus colegas de direção. Era interessante deixar que o Bruno Costa deixasse uma palavrinha para os seus colegas de direção e para um conjunto generalizado da Filarmónica também. E, portanto, eles neste momento não são meus colegas de direção, porque eu, desde que sou maestro, não tenho nenhum cargo diretivo. Sim, Aliás, sim. eu era secretário da anterior direção e quando assumi o lugar de regente, Deixou de ser. pedi substituição, sim. Mas então, neste momento, a direção é composta por 6 elementos, portanto, a presidente, a Beatriz Moraes, o vice-presidente é o Carlos Felipe, a Alda Pardal é a secretária, o António Couto tesoureiro e os vogais a Bárbara Rodrigues e a Lourdes Moraes, que é a minha mãe. Tenho a minha mãe como patroa, o que não é bom. O que não é bom, o que não é bom. Não é bom porque ela é muito exigente. Mas depois, nos órgãos sociais, temos algumas pessoas que também colaboram de perto, nomeadamente a Isabel Maranha, que é a nossa Presidente da Assembleia Geral, e o Dr. Luís Leal, que é o nosso Presidente do Conselho Fiscal. Esta direção, estes órgãos sociais, tomaram posse em 23 de fevereiro deste ano, numa necessidade de, a meio de uma anterior direção, foi preciso fazer novas eleições, foi preciso reformular os órgãos sociais e tem sido muito bom trabalhar com esta associação, até porque eles têm tido um desafio muito, muito grande, porque, como eu acabei de vos dizer, a Filarmónica tem tido várias solicitações para serviços, para diferentes serviços, para diferentes tipologias. Temos ido a muitos lugares onde é obrigatório este acompanhamento da direção. Também tem sido necessário fazer um investimento na escola de música, porque tem sido necessário reparar instrumentos, comprar novos, tem sido necessário comprar novos fardamentos e, portanto, é um trabalho que, com pouco dinheiro que as coletividades dispõem, tem que ser tudo muito bem organizado e, portanto, tem sido mesmo um gosto muito grande trabalhar com eles. Com os músicos que neste momento fazem parte da Filarmónica, que são cerca de 35,
Eu não podia estar mais contente com a equipa que tenho, porque, primeiro, nós somos um grupo de amigos e isso é essencial. É fundamental. Isso é essencial. O ambiente da Filarmónica é manifestamente bom, as pessoas têm vontade de vir aos ensaios, têm vontade de vir aos serviços. Nós, normalmente, no final dos ensaios, na zona do nosso bar, que é onde eu estou aqui a falar convosco, acabamos sempre por no final dos ensaios, principalmente agora que começa o inverno, um traz um chouriço, outro traz um queijo, um pão, e acaba por ser sempre um momento de convívio no final de cada ensaio. E as coletividades também têm que ser isto, porque se nós vimos aqui a proximidade. apenas 2 horas, tocamos, ensaiamos e ralhamos, e no final não há nenhum momento de convívio, pois não se forma uma associação. É apenas vir aqui fazer um trabalho de músico e voltar para casa. E não é isso que nós queremos. E, portanto, eu agradeço a todos a colaboração que têm tido comigo, porque o maestro pode ser um motor de tudo, mas se não tiver com quem trabalhar e com quem queira trabalhar, o maestro não faz nada. Exatamente. Eu não sei se és tu, sou eu no guião, como é que tu conduziste? Então sou eu agora. Como falei na apresentação e citei-te que as associações devem ser autossuficientes, pergunto, ao preço que estão os instrumentos, e já afloramos aí um pouco isso, a Filarmónica, para levar a música no bom caminho, consegue gerir bem os fundos, e como é que é gerida essa parte da compra dos instrumentos, se é a Filarmónica que tem que comprar os instrumentos, se é o executante que tem que trazer um instrumento? Ora bem, no que diz respeito à escola de música, a Filarmónica tem que ter instrumentos para assegurar o funcionamento da escola de música e também da sua Filarmónica, da sua banda. Contudo, a meio do percurso, normalmente, os pais ou os próprios músicos, no caso de serem mais velhos, já muitas vezes fazem o gosto de já ter o seu instrumento. E, portanto, acabam por comprá-lo para si. Neste momento, eu, por acaso, não sei dizer-vos em percentagem. Sei que há muita gente com o seu instrumento próprio e sei que neste momento temos muita gente com o instrumento da Filarmónica, precisamente porque temos gente nos primeiros anos. E, portanto, normalmente as pessoas compram. Mas é a tua comparação, só para ficarmos assim a saber quanto é que... Porque há uma variedade imensa nas marcas do instrumento. Mas, por exemplo, falando na tua trompete, que é uma coisa que... Estamos a falar em que valor? Nós compramos agora de uma gama um bocadinho mais baixa, umas trompetes de uma loja que estava em insolvência, aproveitámos e comprámos a baixo custo, mas por isso, quando falo baixo custo, falo na ordem dos 150 a 200 euros. Uma trompete boa, normal, hoje custa na ordem dos 700, 800 euros. Um clarinete bom, um saxofone bom, custa na ordem dos 1000 euros. E estamos a falar um bocadinho por baixo. Por baixo. Portanto, estamos a falar num nível normal, sim. Se compra hoje para uma Filarmónica. Porque uma vez vi um concerto. Obviamente, por exemplo, sei lá, há clarinetes a 2.000, 2.500 euros, mas isso já estamos a falar mesmo mais numa linha profissional. Profissional, exatamente. Porque, pronto, já há clarinetes caríssimos. Quando eu digo que as bandas têm que ser autossuficientes, eu falo de que a banda tem que ter dinheiro para assegurar a sua despesa corrente. O seu maestro, as despesas das suas... Também há as fardas, não é? Pronto. Obviamente que depois nós temos de ter e as associações devem ter apoio municipal e apoio das juntas de freguesia, as bandas, não a nossa. Porque quer dizer, há coisas que é impossível com a conta corrente de comprar e de fazer. Por exemplo, nós, graças ao apoio municipal este ano, tivemos a possibilidade de pôr 2 portas novas na nossa sede, que as anteriores estavam muito estragadas. No mandato do Fabrício e da Susana Gro, foi possível no primeiro andar mudar as 3 janelas e o janelão do varandim, porque se não for com essas candidaturas
do apoio municipal e daquilo que agora há, do PRR, do Portugal 2030, dessas coisas, é mesmo muito complicado. E depois há coisas, quando eu digo que a banda tem que ser autossuficiente, não tem a ver só com o dinheiro, atenção, dos serviços que nós fazemos. As bandas também têm que saber, as bandas, as coletividades, sair à rua e também fazer dinheiro com o seu trabalho. Dar-vos um exemplo. A Filarmónica este ano foi cantar as Janeiras. É mais do que pedir dinheiro. É a Filarmónica sair à rua, dar-se a conhecer às pessoas que são de Montemor e às pessoas que não sendo de Montemor, depois há o retorno. É o entrar em casa e numa casa há um vinho do Porto, noutra casa há um vinho de Moscatel e brinda-se ao novo ano e pedimos saúde para o novo ano e no final de contas conseguimos quase 2.000 euros nas Janeiras, não é? E agora fizemos um bar na feira do ano e conseguimos tirar de lucro cerca de 1.500 euros e agora estamos a fazer umas arruadas porta a porta a visitar os nossos sócios e levamos um saquinho. As associações, o trabalho das associações é sempre esse. Nunca são ricas e então têm que... Ouça, e algumas pessoas até podem achar que o que eu estou a dizer não é verdadeiro, mas digo que é e é sentido. Se as filarmónicas estiverem sempre à espera do dinheiro que vem do erário público para as suas coletividades, também é mau, porque as bandas e as coletividades encostamos-nos a um trabalho que nem nos damos a conhecer às pessoas e depois aquele valor que se ganha do trabalho conjunto tem um valor especial. Ainda no sábado passado fomos fazer a arruada aqui na Zona Velha, que nós chamamos na Zona Velha de Montemor, à volta do Castelo. Ainda nos falta muita parte de Montemor, inclusive o Casal Novo do Rio do nosso amigo Olímpio, que devemos lá ir no próximo sábado. É uma maneira de nós vermos as pessoas ouvirem a banda, voltarem a lembrar-se que há banda. Encontramos pessoas que nem sabiam que havia banda em Montemor e perguntam-nos: à escola de música, adorava meter o meu filho numa filarmónica e nós deixamos o contacto. Ou seja, há coisas que o dinheiro não paga. Exatamente. Há coisas que o dinheiro não paga. E esta recolha, naturalmente, como devem calcular, é uma mais-valia porque sem daqui, sem dali, sem dacolá, é muito bom. Muito bem. E tudo que vier depois por acréscimo... Bruno Costa, por favor, eu devo ter as minhas cotas em falta, sei lá, porque realmente, enfim... Eu vou perguntar ao tesoureiro. Então vá, ele que ataque, porque ainda há por cá uns trocos. Acontece, qual é a cotização nesta altura? São sempre as cotizações em Montemor, naturalmente, pela vida social que existe, são sempre muito baixas. Quanto é que paga? Eu não sei, nem faço ideia. É 12. É 12 por ano, não é? À exceção das cotas da Irmandade da Santa Casa, que ainda são 6 euros por ano. As outras associações, portanto, Bombeiros, Filarmónica, Atlético, Externo Carvalho. Atlético, sim. Eu estou a falar daquelas que sou sócio. Pelo menos acho que é tudo 12 euros. Enfim, este programa é do Bruno Costa, não é nosso, por isso não tenho nada que falar se sou caloteiro ou não. Luís Pessoa, na quarteira, vamos lá então. Nosso tempo está a chegar ao fim. Mas agora... Mas olha que esta conversa, permite-me, Luís, esta conversa é tão saborosa, tão rica. Eu dá-me a impressão que estou em Montemor a falar com o Bruno Costa. Continua, por favor, desculpa. Nada. Falamos agora um pouco do presente. Li no vosso cartaz uma atividade intensa nestes próximos dias. Queres dar a conhecer aos nossos seguidores o que vai acontecer devido ao aniversário da Filarmónica? Então, como há bocadinho falei, nós no sábado passado começámos esta visita aos sócios e aos amigos da Filarmónica, porta a porta. Fizemos uma arruada no sábado passado, que também é interessante, porque além do peditório que fizemos, foi possível... Foi no dia 21, não é? No dia 21. Foi possível, por exemplo, encontrar algumas pessoas que, como o Olímpio, disseram: eu já nem lembro quando paguei as últimas cotas. E isto acaba por ser uma coisa boa, porque as pessoas querem, não é que as pessoas não queiram ser sócios, mas as coisas o tempo vai passando e, portanto, isto é absolutamente normal. Amanhã é o grande dia da nossa
da nossa Filarmónica, o dia 25. De manhã, os órgãos sociais fazem o hastear da bandeira às 8h30 da manhã, mas é à noite, às 20 horas, que os órgãos sociais, os sócios, os músicos se vão juntar na sede para fazer o arrear da bandeira ao som do hino da nossa Filarmónica. E depois haverá um pequeno convívio, um jantar mais simples, e fazemos um ensaio, porque já é hábito, quando não calha ao domingo, pelo menos juntamos-nos à noite para fazer ensaio para o concerto de aniversário. No próximo sábado vamos reunir-nos mais cedo do que até está nos cartazes, vamos começar às 3h30 da tarde para completar a arruada que não foi feita, que não conseguimos fazer, o que é bom sinal, tivemos muitas portas a abrir-se. Começamos às 3h30 aqui na zona da Igreja dos Anjos e depois havemos fazer a Rua dos Bombeiros, a Estrada Municipal, a zona toda dos prédios novos, a zona nova de Montemor, e havemos terminar no Casal Novo do Rio. No domingo é o grande dia, é o dia solene, a Filarmónica forma às 10 da manhã em frente à sede para tocar o hino da Filarmónica, e depois às 11 menos um quarto formamos novamente no cemitério da nossa vila para fazer uma homenagem, uma evocação aos sócios, aos diretores, aos músicos, aos benfeitores que já partiram, e este ano com uma homenagem muito especial a um casal que muito contribuiu para a nossa Filarmónica, o António Coceiro e a Alzira Moreno, pais do nosso amigo José Coceiro, que vocês conhecem bem. O seu pai e a sua mãe foram muitos anos pessoas muito dedicadas à Filarmónica, ele principalmente no ensino do solfejo e como contínuo, e ela também mais tarde como contínua no tratamento das fardas, na limpeza da sede, e é bom a cada ano nós irmos recordando aquelas figuras que já partiram, para dar a conhecer também a quem entra para a Filarmónica que estes 132 anos se foram fazendo de pessoas e de trabalho, muitas vezes em troca de nada, simplesmente completamente. É paixão, de gosto, de amor às coletividades. E a identidade também, a identidade coletiva da terra, não é? Isso é muito importante. Depois, ao meio-dia, na Igreja do Convento dos Anjos, temos a missa solene. As Filarmónicas, embora não sejam coletividades, digamos, com credo, portanto, não são coletividades nem católicas, nem judaicas, nem nada, mas temos esta filiação muito estreita com a Igreja Católica, principalmente pelo trabalho que desempenhamos ao longo de todo o ano. É graças às muitas festas religiosas que se fazem nas vilas, nas aldeias e cidades que nós temos o nosso ganha-pão. E vamos manter este costume de cantar a missa, tocar e cantar a missa de aniversário. Depois há um almoço de aniversário, que vai ser este ano na Casa do Benfica. Geralmente, todos os anos, escolhemos um espaço novo, também para ajudar todos os que têm casas comerciais. A Casa do Benfica é bem escolhida. É bem escolhida, não é bem escolhida. E só queria, nossos vizinhos, mesmo da Filarmónica, têm agora uma nova gerência e, portanto, este ano vai ser lá o nosso almoço. E depois vamos ter um concerto que eu este ano diria que é bastante especial, antecedida da sessão solene, que vai ter vários homenageados, não dizemos aqui porque essa parte é surpresa, e vai ser nos jardins do Solar do Xixorro, que é a casa da nossa Presidente da Assembleia Geral, a casa da Isabel Maranha, para as pessoas mais antigas. É ali no Largo do Outeiro, ao pé da Igreja de São Martinho, vai ser lá no seu jardim. Esperemos que o tempo, a previsão esteja certa e que haja bom tempo no próximo domingo. Vai ser lá a ação solene e o concerto de aniversário.
concerto de aniversário, entre as várias coisas que apresentamos, vai ter um momento celebrativo dos 50 anos do 25 de Abril. Vamos tocar e cantar as canções heroicas de Lopes Graça, que será cantado pelo Coro das Vozes de Montemor, aqui de Montemor Velho, e o Coro da ATI Coimbra, dos trabalhadores da Autoridade Tributária, um coro que eu tenho desde dezembro de 2022 e que convidei para vir. E terminamos com chave de ouro sempre o concerto de aniversário com o Fado Canção Montemora, na voz da nossa Lucinda Roque. E depois fazemos um pequeno desfile, desde o Largo do Outeiro até à sede da Filarmónica, para terminar em beleza os nossos festejos com o arriar da bandeira, hino da Filarmónica e depois aqui um pequeno porto de honra com o bolo de aniversário na nossa humilde casa. Sim, senhor. Mas tu tens uma surpresa. Tu tens uma surpresa. Uma semana cheia. Antes de passar a surpresa, fazia então duas perguntas rápidas ao Bruno, que era, quando eu fiz a apresentação, em 2019, falaste que gostavas de ter um museu. E também queria saber que projetos é que a Filarmónica tem para o futuro. É verdade. Essa ideia ainda não está concretizada, mas também ainda não saiu dos objetivos. Este espaço onde eu me encontro, que é o bar da nossa Filarmónica, nós queremos muito transformá-lo num espaço de memória, de museu. Temos muitas fotografias e acho que seria uma forma bonita de fazer uma cronologia desde 1892 aos dias de hoje, com os passos mais marcantes. Mas para que isso possa acontecer, é preciso primeiro ter o essencial organizado. E quando falo essencial, falo o dinheiro que nós temos neste momento está destinado a coisas essenciais. Nós precisávamos mesmo de tornar a Filarmónica a Filarmónica Banda, a Banda Filarmónica. Precisávamos de a tornar coesa, precisávamos que estas escolas de música começassem a dar frutos e foi preciso investir nelas. No meu mandato de presidente da Filarmónica tinha já sofrido algumas obras de reabilitação, nomeadamente com pintura, com uma eletrificação nova em algumas coisas, e neste momento estamos a dedicar-nos à parte das janelas. As pessoas podem não ter noção, mas, por exemplo, só em janelas e portas, o pouco já aqui está, estamos a falar de um investimento de quase 5 mil euros. 5 mil euros. Este trabalho do museu talvez seja o próximo projeto a que nós nos vamos candidatar. Dizer-vos também que no próximo ano, nós, ao nível dos projetos da CCDRC, vamos gravar o nosso património que nós chamamos Rituais de Vida e Morte, que são próprios da nossa Filarmónica, nomeadamente as marchas que o Olímpia há bocadinho falava, das marchas dos passos, são uma coisa icónica da nossa banda. O Miserere, que é cantado no sábado anterior ao Domingo de Ramos, o canto da Verónica de Montemor, o canto dos motetos a seguir à Verónica. Portanto, vamos fazer esse trabalho de gravação. Há um projeto que todos os anos é financiado em cerca de 1.000 euros, é o suficiente para nós conseguirmos fazer esse trabalho sem pôr os nossos cofres vazios. Permita-me, Bruno, grandes vozes que naturalmente que ainda existem, mas me recordo desses projetos antigos, já com muitos anos. Luís Pessoa, mais uma pergunta? Não. Portanto, em meu nome, em nome da Miragem e do Olímpio Fernandes, obviamente, o nosso obrigado por estas palavras e que amanhã seja um dia cheio de música. Mas antes de fecharmos, vamos ouvir aqui uma pequena surpresa que eu deixei. Despeço-me com amizade. Obrigado. Obrigado. Não, depois fechas a porta a seguir. Ah, é? Está bem. Pronto, se quiseres
dar uma explicação do que é que estamos a ver? Isto foi o primeiro dia, a primeira manhã de segunda, da Academia de Verão que nós fizemos este ano, uma semana de férias na Filarmónica, com cerca de 20 participantes, acho que ainda não estão aqui todos que participaram, mais de 20 pessoas, que em alguns casos foi o despertar para a música, noutros foi aprofundar conhecimentos e também foi para haver um cruzamento entre os alunos de Montemor e de Cantugal. Foi uma semana muito engraçada, entre os dias 20 eu não recordo já, mas pensar, 22 e 27 de julho. Terminou com uma audição aqui no Teatro Esther de Carvalho, para que as famílias também pudessem ver o trabalho desenvolvido ao longo dessa semana. É muito bom pertencer à Filarmónica. Sem dúvida. Olímpio, fecha a porta. Pois bem, obrigado Bruno Costa, obrigado seguidores da Miragem, que continua a projetar com a administração do Luís Pessoa e com, enfim, com o meu apoio também, projetar realmente o serviço público pelas terras do Montemor Velho. A Miragem, muito obrigado, Bruno. A Miragem nasceu para isso mesmo. Boa noite. Um abraço aos dois e obrigado por este trabalho. Obrigado.